Olá a todos, o meu nome é Luís Bronze, eu sou médico e sou o atual presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão. Tenho comigo hoje a doutora Sandra Faria, que é uma nutricionista clínica, e é com muita honra que digo aqui que ela é responsável pelo serviço de nutrição do Centro Hospitalar de Entre Douro e Voga. Portanto, é uma pessoa que traz o seu conhecimento a este fórum. E o Dr. Fernando Pinto, que é um ex-presidente da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e tem-se dedicado ao longo da sua carreira ao estudo da influência que o sal tem na hipertensão arterial. Há que dizer que a hipertensão arterial em Portugal é um problema sério, atinge 40% dos adultos, os dois fatores mais importantes que potenciam a hipertensão arterial são precisamente o consumo de sal e a obesidade, dois fatores que se relacionam exatamente com a nutrição. Há uma evolução no mercado, ou seja, começaram a aparecer uns substitutos do sal e agora há o chamado sal verde. Não vou detalhar do que é que estamos a falar, porque para isso peço ao Dr. Fernando Pinto que inicie agora a conversa com a doutora Sandra, de modo a esclarecer as pessoas sobre a influência que o sal tem na hipertensão e o modo que há de evitar que essa influência, que pode ser perniciosa e pode não só potenciar a hipertensão em quem não a tem, mas sobretudo evitar que quem já toma medicação não tenha a pressão arterial sobre os valores que nós queremos, os valores controlados, como é que a pessoa pode evitar na sua alimentação que isso aconteça. Dr. Fernando Pinto, faça favor. É um prazer estar aqui uma vez mais neste fórum de facto todos sabemos que está demonstrada há muito tempo uma relação clara e direta entre o consumo de sal, a quantidade de sal que se come e o risco de desenvolver hipertensão e também diretamente de desenvolver doenças cardiovasculares e outras, como por exemplo a neoplasia do estômago. Portanto, isso está perfeitamente estabelecido há muitos anos. Também é claro que em Portugal comemos praticamente o dobro da dose de sal que seria recomendada, que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Andamos nos quase 11 gramas por dia e a Organização Mundial de Saúde recomenda à volta de 6 gramas de sal por dia. E também já está hoje muito bem demonstrado que reduzindo o consumo de sal, conseguimos reduzir a pressão arterial, conseguimos reduzir a mortalidade e as doenças que estão associadas à hipertensão arterial, nomeadamente o acidente vascular cerebral, a principal causa de morte em Portugal, e as doenças cardíacas, como a insuficiência cardíaca, como o infarto agudo do miocárdio e as doenças, a cardiopatia isquémica em geral, e, portanto, é fundamental esta redução do sal e também, como disse o professor Bronze, porque nos doentes hipertensos, se conseguirmos reduzir a quantidade de sal ingerida, conseguimos também reduzir, muitas vezes, a quantidade de medicamentos necessários para controlar a pressão arterial. Bom, a primeira opção para reduzir o consumo de sal é, de facto, pôr menos sal nos alimentos, mas sabemos que nem sempre é fácil, de repente, reduzir o consumo de sal assim, drasticamente, como seria necessário, neste caso para cerca de metade. Mas hoje em dia temos ao dispor, como o professor Bronze também já foi adiantando, outras opções em que o sal habitual, aquele que comemos habitualmente tem mais de 99%, é constituído por cloreto de sódio, e hoje em dia temos no mercado, digamos, grosseiramente 3 opções para substituir ou para reduzir este consumo de sal. Por um lado, as ervas aromáticas, que condimentam com sabores os alimentos, as refeições, não precisando, portanto, pôr tanto sal. Por outro lado, substitutos do sal em que parte do cloreto de sódio é substituído por exemplo, cloreto de potássio, à volta de 20% a 25%, e, portanto, pomos a mesma quantidade, mas temos menos cloreto de sódio, que é o mal da fita, vamos dizer assim, para a hipertensão arterial. E, digamos, uma terceira opção,
que inicialmente era usada mais de uma forma gourmet, mais para dar um bocadinho de alegria aos pratos e também paladar, mas que hoje em dia também é utilizado muitas vezes como a planta em si seca. A planta é muito rica em sal, é a salicórnia, que é um conjunto de plantas que tem essa quantidade grande de sal, mas que para além do sal tem também um conjunto grande de outros elementos que dão paladar, que dão sabor, que dão alegria aos nossos pratos, permitindo reduzir o consumo de sal. E agora eu acho que está na altura de ouvirmos a doutora Sandra, que nos pode ajudar a dizer como é que podemos utilizar de uma forma mais concreta estas opções para reduzir o consumo de sal. Sem dúvida. Obrigada pela presença aqui. E, de facto, o sal é um inimigo muito silencioso e muito invisível que está na alimentação. Faz parte da nossa cultura e, sem dúvida alguma, que a noção que as pessoas têm da ingestão de sal não será a mesma se ele fosse quantificado. Eles normalmente acham que ingerem pouca quantidade de sal e, na verdade, não é isso que acontece. A alimentação é muito potenciadora, sem dúvida alguma, principalmente cada vez mais os produtos processados, que têm grandes quantidades de sal, sem nós nos apercebermos que eles lá estão, não é? O chamado sal invisível. Daí que seria importante, sem dúvida alguma, uma forma de reduzir o consumo de sal é fazer uma alimentação saudável e equilibrada. E o padrão da dieta mediterrânica, sem dúvida alguma, que é o melhor que nós temos para que isso aconteça. A dieta mediterrânica, ela já apela para a utilização das ervas aromáticas, das especiarias, da utilização das marinadas, numa preparação mais lenta das refeições, o que faz com que se diminua automaticamente ou que haja uma necessidade menor da utilização de sal na preparação das refeições. Esta mesma dieta mediterrânica ajuda-nos a explicar que ao prepararmos refeições juntando todos os alimentos ao mesmo tempo, como a cebola, o tomate, o alho, as ervas aromáticas, cozinhando tudo em cru, com pouquinha quantidade de gordura e lentamente, faz com que a comida fique com sabor muito melhor, muito mais agradável, não necessitando de utilização de tanto sal na alimentação. Portanto, o uso das especiarias e das ervas aromáticas, incluídas numa alimentação normal, variada, vai nos ajudar imenso a reduzir ou a necessitar de menos quantidade de sal na nossa alimentação. No entanto, existem já, as ervas já eram conhecidas há muito tempo e, como o Dr. Fernando disse muito bem, já começam a existir novas escolhas e novas possibilidades para a substituição do sal, como sendo só as ervas aromáticas e as especiarias. E a salicórnia é, sem dúvida, uma delas. A salicórnia é uma erva que era considerada uma praga há uns tempos atrás e cada vez mais tem sido estudada e tem sido considerada como benéfica em muitas utilizações culinárias e principalmente para a redução da utilização do sal na alimentação. Ela pode ser de facto utilizada fresca, ela parece um espargo, é considerado o espargo do mar, é assim uma tirinha verde, pode ser utilizada dessa forma em imersão nos alimentos, cozinhada a vapor ou cozida mesmo. Ela vai conferir um sabor mais salgado ao alimento, não trazendo mais sal na alimentação, mais sódio na alimentação, como pode também ser utilizada crua, aos bocadinhos, ou em saladas ou nos diferentes pratos. A forma mais fácil de utilizar, sem dúvida alguma, e aquela que dá maior utilidade, é usá-la seca, desidratada, que parece o tal sal verde, fica em pó, parecida com sal, e que a sua utilização é muito mais fácil de ser utilizada pela população normal, porque é como se utilizasse sal na alimentação, ou seja, 5 gramas de sal, que é mais ou menos uma colher de chá de sal, tem 2.000 miligramas de sódio. A salicórnia, 5 gramas, a mesma porção vai ter 50 miligramas de sódio. Portanto, a mesma porção de sal que nós pudéssemos recomendar vai ter logo uma quantidade menor de sódio, o que vai ser mais favorável, sem dúvida alguma, para a redução do sal na nossa alimentação. E mesmo desidratada, doutora Sandra, a experiência é que ela mesmo desidratada, para além do sabor
que simula o sal, que disfarça bem essa parte. Tem outros sabores que potenciam muito, tornam muito agradáveis vários cozinhados. Eventualmente o aspecto, em alguns pratos, fica um bocadinho mais esverdeado, porque aquilo é uma planta que está seca, mas ao cozinhar fica novamente hidratada, mas pode ser utilizada, como disse muito bem, praticamente como um substituto direto do sal. Há algumas nuances, em alguns pratos não poderá ser assim. Penso que também sai um bocadinho fora do âmbito desta conversa, mas depois de nos habituarmos a usar, ela torna-se muito agradável e dá outro colorido ao nosso prato. Sim. Colorido não só na cor, como também no paladar, não acha? Sim, sem dúvida. Ela é rica em ferro, ela tem mais fibra e muitas vezes já é utilizada como alimento. E cada vez mais se fala na utilização da salicórnia como chamado alimento funcional. Ela ainda não tem essa característica, digamos, mas cada vez mais os estudos vão a caminho de lhe dar uma outra função na alimentação que não seja só fazer o acréscimo ou a substituição do sal. Sim. Sim, sim. Também é rico em zinco, em magnésio, portanto, outros sais minerais que são fundamentais para a saúde do nosso organismo. Sim. E, portanto, estamos a tratar a principal causa de morte em Portugal, que é a hipertensão arterial, e estamos a beneficiar todo o nosso organismo. Parece-me, não é? Sem dúvida. Sim. Bem. Então, eu acho que chegamos à altura de encerrar este pequeno debate. A laia de conclusão que eu queria dizer era: se tem é hipertenso ou suspeita que pode vir a ser, porque na sua família há muitos hipertensos, provavelmente o melhor que tem a fazer é seguir alguns conselhos que eu agradeço muito à doutora Sandra e ao doutor Fernando aqui terem dado a conhecer. E não se esqueça de medir a sua pressão arterial e ter cuidado com o que come em termos de sal. Eu costumo dizer aos meus doentes que uma vez, de vez em quando, talvez, 2 vezes já começa a dar que pensar, e a terceira vez é quase um casamento, e alguns casamentos não correm bem. E muito obrigado, então, a todos. Este conteúdo será integrado na Semana da Hipertensão, que é um evento da SPH, da Sociedade Portuguesa de Hipertensão, com o patrocínio da Sérvia. Muito obrigado e até breve. Haverão outros conteúdos nos dias seguintes. Muito obrigado por nos seguir.